A notícia que começou a circular nos bastidores do futebol brasileiro deixou a torcida do Cruzeiro em verdadeiro estado de euforia. O lateral esquerdo Matheus Bidu, destaque do Corinthians em diversas partidas, estaria com a negociação encaminhada para vestir a camisa azul estrelada e desembarcar na Toca da Raposa. Numa movimentação que promete mexer com o equilíbrio de forças do cenário nacional e recolocar o cabuloso em outro patamar competitivo para as próximas temporadas. O burburinho começou tímido, como costuma acontecer nos grandes negócios, com uma ou outra mensagem em grupos de WhatsApp, um sussurro aqui, uma fonte ali garantindo que a diretoria celeste já tinha iniciado contatos com o staff do jogador. Mas a verdade é que, à medida que as horas foram passando, a especulação ganhou corpo e tomou conta das redes sociais, das mesas de bar em Belo Horizonte e de toda a torcida espalhada pelo Brasil, que já se imagina gritando o nome de Bidu no Independência. Lotado ou no Mineirão pulsando em noites de decisão. Não é de hoje que o Cruzeiro procura soluções consistentes para a lateral esquerda, uma posição que historicamente já teve grandes nomes, mas que nos últimos anos se tornou motivo de preocupação e de debates intensos entre torcedores e comentaristas esportivos, e por isso a possibilidade de contar com um jogador jovem, técnico e acostumado à pressão de um gigante como o Corinthians soa como uma espécie de acerto estratégico da nova gestão celeste, que vem mostrando apetite no mercado e vontade clara de montar um elenco competitivo e respeitado. Matheus Bidu, conhecido pela sua capacidade de apoiar com qualidade, pela boa chegada ao ataque, cruzamentos precisos e chute forte de média distância, se encaixa no perfil de lateral moderno que o futebol atual exige, aquele jogador que não se limita a marcar e fechar o lado do campo, mas que também participa ativamente da construção ofensiva. Aparece como elemento surpresa na área e oferece ao treinador uma alternativa importante na bola parada, algo que o Cruzeiro vem buscando com insistência para diversificar sua forma de atacar. Os rumores dão conta de que o Cruzeiro não apenas sondou o jogador, mas avançou com propostas concretas, trabalhando em silêncio, como manda o manual das grandes negociações, evitando vazamentos prematuros e escudos de fumaça para que concorrentes não entrem na jogada, e justamente essa postura silenciosa, combinada com o aumento repentino de comentários alinhados nos bastidores, acendeu a chama da esperança na torcida, que já se acostumou a interpretar certos sinais como indícios fortes de que tem coisa grande acontecendo. Há quem diga que a presença de um projeto esportivo ambicioso pesou bastante na decisão do staff do jogador, que enxerga no Cruzeiro um clube em reconstrução, mas com estrutura, história e camisa suficiente para oferecer a Matheus Bidu a chance de se tornar protagonista e não apenas mais um nome em um elenco recheado, algo que muitas vezes acontece em alguns clubes do eixo, em que a concorrência é pesada e a paciência com jovens talentos costuma ser menor do que a ideal. Outro ponto que alimenta essa especulação é o discurso recente da diretoria cruzeirense, que vem reiterando em entrevistas a ideia de montar um time capaz de brigar na parte de cima da tabela, disputar títulos e voltar a figurar como protagonista não só em Minas, mas também no cenário nacional e, a médio prazo, internacional, e um movimento como a chegada de Bidu, vindo de um rival de camisa pesada, seria um recado claro de que o projeto não é apenas retórico, mas respaldado por ações concretas e ousadas no mercado da bola. A torcida do Cruzeiro, acostumada a ver grandes laterais e jogadores de qualidade passarem pela Toca da Raposa, começa a revisitar memórias afetivas quando se fala em um reforço desse porte, imaginando triangulações pelo lado esquerdo, jogadas em velocidade, tabelas com meia criativo, ultrapassagens na linha de fundo e cruzamentos milimetricamente colocados para o centroavante, em cenas que o cruzeirense consegue enxergar com nitidez na mente, como se já estivesse assistindo a um compacto de melhores momentos na televisão. Enquanto isso, nas redes sociais, o nome de Matheus Bidu passou a figurar entre os assuntos mais comentados pelos cruzeirenses, com montagem de fotos do lateral vestindo a camisa azul, artes feitas por torcedores, vídeos com lances do jogador no Corinthians em clubes anteriores, todos acompanhados de mensagens cheias de emoção, fé e expectativa. Como se a arquibancada digital tivesse se antecipado ao anúncio oficial e já estivesse preparando o terreno para uma recepção calorosa assim que o avião com um novo reforço pousar em solo mineiro. Os bastidores seguem cercados de mistério, com dirigentes mantendo o discurso padrão de que não falam sobre jogadores de outros clubes, mas ao mesmo tempo não desmentindo com veemência o interesse, o que para o torcedor experiente às vezes diz mais do que uma confirmação direta, pois o silêncio calculado costuma ser um dos ingredientes mais presentes em negócios bem costurados, principalmente quando envolvem atletas valorizados e vínculos contratuais com clubes de grande visibilidade. Analistas esportivos já começaram a debater em programas de rádio e televisão como seria a encaixada tática de Matheus Bidu no esquema do treinador celeste, apontando que seu estilo de jogo poderia potencializar o lado esquerdo do ataque cruzeirense, abrir espaços por dentro, atrair marcação e liberar outros jogadores para finalização, além de oferecer uma arma a mais nas transições rápidas,
característica que vem sendo trabalhada com muita intensidade na Toca da Raposa, em busca de um Cruzeiro mais letal e vertical. Para a torcida, entretanto, mais do que os números e desenhos táticos, o que conta é a sensação de resgate de protagonismo, a percepção de que o clube, que já sofreu com crises dentro e fora de campo, está se erguendo com coragem para disputar no mercado jogadores que poderiam facilmente seguir em outros grandes centros, e esse movimento tem um peso emocional gigantesco. Porque o cruzeirense se enxerga novamente como torcedor de um gigante que luta de igual para igual por reforços que fazem a diferença. A possível chegada de Matheus Bidu também é vista como um sinal de que o Cruzeiro está atento às oportunidades de mercado, buscando jogadores em idade interessante, com potencial de valorização, mas que ao mesmo tempo já possuem bagagem suficiente para suportar a cobrança diária que existe em um clube de massa. Afinal, vestir a camisa estrelada implica entender o peso das arquibancadas, a pressão por resultados e a responsabilidade de defender uma história construída à base de títulos e grandes conquistas. Nos corredores da Toca da Raposa, comenta-se que o ambiente interno também tem sido um fator atrativo para quem observa o clube de fora, com relatos de estrutura de trabalho organizada, comissão técnica comprometida e um clima de reconstrução positiva que costuma encantar quem visita o CT, seja para uma simples conversa inicial ou para exames médicos que antecedem a assinatura de contrato. E tudo isso entra na balança na hora em que um jogador como Bidu e seu staff analisam qual será o próximo passo da carreira. Apesar de todo o entusiasmo, é importante lembrar que, até aqui, estamos falando de rumor e especulação, ainda que, para o torcedor, certos rumores tenham um cheiro de verdade difícil de ignorar, aquele sentimento que mistura esperança com experiência, algo como já vi esse filme antes em momentos em que o Cruzeiro foi ao mercado e trouxe peças que mudaram o patamar da equipe, então a ansiedade se torna inevitável e cada nova informação, por menor que seja, vira combustível para teorias e projeções otimistas. Há quem garanta que as conversas entre Cruzeiro e Corinthians estão em estágio avançado, com discussão de valores, forma de pagamento e percentual de direitos econômicos, enquanto outros falam em empréstimo com opção de compra, modelo bastante utilizado hoje em dia para diluir riscos financeiros, permitindo que o clube avalie o desempenho do atleta ao longo da temporada antes de bater o martelo em relação à aquisição definitiva, e essas possibilidades, embora não confirmadas, deixam claro que há um movimento real sendo ventilado. Essas diferentes versões sobre o formato da transação só fazem aumentar a curiosidade do torcedor, que passa a acompanhar não apenas a possibilidade do jogador chegar, mas também os detalhes da engenharia financeira envolvida, já que, após tudo que o clube viveu, a torcida se tornou muito mais atenta às contas, aos investimentos e à saúde econômica, entendendo que contratações ousadas precisam vir acompanhadas de responsabilidade e planejamento, para que o Cruzeiro cresça de forma sustentável e não repita erros do passado. No meio desse turbilhão de emoções, Matheus Bidu segue treinando jogando, mas cada lance, cada postagem, cada gesto nas redes sociais é interpretado à luz dessa possível mudança de ares, com torcedores analisando curtidas, comentários, fotos antigas e até frases enigmáticas para tentar decifrar se o lateral já estaria psicologicamente se despedindo do Corinthians e se preparando para iniciar um novo capítulo da carreira em Belo Horizonte, defendendo as cores do Cruzeiro e ouvindo de perto o grito da China Azul. A própria trajetória do jogador, que passou por outros clubes antes de chegar ao Corinthians, mostra um atleta acostumado a desafios, a disputar espaço, a enfrentar ambientes competitivos, o que agrada bastante ao perfil desejado pela diretoria cruzeirense, que procura atletas com fome de conquistas, vontade de crescer junto com projeto e personalidade para encarar jogos grandes, clássicos, decisões e momentos de pressão máxima dentro de campo, algo que o torcedor valoriza muito. Entre os cruzeirenses, o debate também passa pelo impacto técnico que Bidu teria no elenco atual, com muitos defendendo que sua chegada poderia elevar o nível de competitividade interna, forçando todos os jogadores da posição a aumentarem o rendimento para garantir vaga, ao mesmo tempo em que daria ao treinador alternativas diferentes de montagem de time, permitindo esquemas com linhas mais adiantadas, variações com 3 zagueiros e uso do lateral como ala, explorando sua vocação ofensiva. Há, ainda, quem olhe para essa possível contratação como mais um capítulo de uma relação intensa do Cruzeiro com o mercado paulista, lembrando de outras negociações passadas em que o Cabuloso pescou jogadores importantes em clubes de São Paulo e colheu frutos dentro de campo, reforçando a ideia de que o clube mineiro, mesmo fora do eixo Rio-São Paulo, sempre teve força para negociar com gigantes, atrair talentos e convencer atletas de que Belo Horizonte é um excelente destino para projetar carreira e buscar títulos. Enquanto nada é oficializado, a imprensa esportiva segue explorando todos os ângulos dessa história, desde o impacto que a saída de Bidu teria no Corinthians até a forma como ele poderia se tornar peça-chave em um Cruzeiro que sonha alto, com alguns jornalistas apostando que, se a negociação realmente se concretizar,
podemos estar diante de uma das movimentações mais comentadas da janela, justamente por envolver dois clubes de massa e um jogador em plena ascensão. Para a massa azul, porém, pouco importa se a repercussão nacional será grande ou não, o que o cruzeirense deseja é ver resultado dentro de campo, é perceber que cada reforço chega para somar, para vestir a camisa com orgulho e dar sangue por cada bola dividida, algo que a torcida costuma cobrar com muita intensidade, mas também sabe reconhecer e retribuir com carinho e idolatria quando percebe entrega, comprometimento e identificação verdadeira com o clube. Nesse contexto, a suposta chegada de Matheus Bidu carrega não apenas expectativa técnica, mas também a possibilidade de criar um novo vínculo afetivo entre jogador e torcida, algo que muitas vezes começa exatamente assim, em meio a rumores, especulações, vídeos de melhores momentos e sonhos projetados, para depois se concretizar em gritos de gol, comemorações à beira do gramado e imagens eternizadas na memória de quem vive o Cruzeiro não apenas como time, mas como parte da própria identidade. Com a temporada se aproximando dos momentos decisivos, o Cruzeiro sabe que cada reforço precisa ser pensado também em termos de vestiário, liderança e espírito competitivo, e os bastidores indicam que a escolha por Bidu teria passado também por essa avaliação, enxergando nele um jogador com perfil de grupo, capaz de agregar, de se adaptar rapidamente, de entender o peso da camisa e de contribuir para a coesão do elenco, algo fundamental para transformar potencial em resultados concretos. As conversas sobre calendário, competições e metas para o ano ajudam a entender por que o Cruzeiro estaria disposto a investir em um nome como o de Matheus Bidu, afinal, disputar campeonatos nacionais e, quem sabe, voltar ao cenário internacional exige elenco robusto, variações de jogo e opções de qualidade em cada setor, especialmente em posições que podem decidir partidas, como as laterais, responsáveis por abrir o campo, oferecer amplitude e criar superioridade numérica em momentos-chave. A torcida, que acompanha de perto cada passo da gestão, se mostra dividida apenas em um ponto. Alguns pedem paciência, argumentando que é preciso esperar o anúncio oficial para evitar frustrações, enquanto outros preferem se entregar de vez ao sonho, já imaginando a apresentação do jogador com direito a bandeirões, cânticos e a tradicional festa celeste nas arquibancadas. Numa mistura de fé e ansiedade que é quase uma marca registrada do cruzeirense apaixonado. Em meio a tudo isso, o nome de Matheus Bidu já entrou de vez no vocabulário diário dos torcedores, que mencionam o lateral em conversas casuais, vídeos de opinião, lives de pós-jogo e até em debates familiares, como se ele já fizesse parte da rotina do clube, o que mostra a força que um rumor bem fundamentado pode ter na construção do imaginário coletivo, especialmente quando se trata de um gigante como o Cruzeiro, que carrega consigo uma torcida acostumada a sonhar grande. Os bastidores do Corinthians, por sua vez, também aparecem nesse enredo, com relatos de que o clube paulista avaliaria possibilidades financeiras, reposição de elenco e equilíbrio de folha salarial, fatores que sempre entram em pauta quando um jogador valorizado é sondado por outro grande clube, e essa abertura para negociar, mesmo que ainda em tom hipotético, alimenta a sensação de que existe, sim, uma janela real para que o Cruzeiro avance e concretize o negócio. Na Toca da Raposa, porém, o foco oficial segue sendo o trabalho diário, com treinos intensos, preparação física e ajustes táticos, mas é impossível ignorar o burburinho que se espalha entre funcionários, jogadores e comissão técnica. Afinal, todos sabem que uma contratação desse porte mexe com o ambiente, gera expectativa interna e cria uma espécie de energia nova. Uma motivação adicional para quem já está no grupo e enxerga na chegada de reforços uma chance de elevar o nível coletivo. O que se percebe claramente é que, independentemente do desfecho, a torcida do Cruzeiro voltou a viver dias de mercado agitado com um sentimento diferente, menos temeroso e mais confiante, como se o clube finalmente tivesse reencontrado seu rumo e pudesse, outra vez, mirar reforços em clubes grandes sem parecer fora do jogo, e essa mudança de postura, por si só, já é um motivo de orgulho para a China Azul, que tanto sofreu nos últimos anos. Dentro desse cenário, Matheus Bidu se torna quase um símbolo de uma nova fase, representando a ideia de um Cruzeiro que não se contenta com soluções improvisadas, mas que busca jogadores com qualidade comprovada, capazes de chegar e assumir protagonismo, de virar referência para torcedores mais jovens e de resgatar no torcedor mais experiente aquela sensação de "meu time voltou a pensar grande". Os debates sobre idade, potencial de revenda e encaixe tático se misturam com questões emocionais, como a vontade de ver a lateral esquerda novamente forte, decisiva e respeitada, um setor que, em tantas equipes vencedoras do Cruzeiro, foi fundamental para construir jogadas históricas, gols inesquecíveis e momentos de explosão nas arquibancadas. E é justamente essa memória afetiva que alimenta a esperança de que Bidu, se vier, possa escrever seu próprio capítulo nessa história. Curiosamente, alguns torcedores já começaram a especular também sobre o impacto dessa chegada em futuras negociações,
argumentando que, se o Cruzeiro consegue hoje tirar um jogador em ascensão de um clube como o Corinthians, pode abrir portas para que outros atletas de alto nível, vendo o projeto de perto, se interessem em vestir a camisa estrelada, criando um efeito dominó positivo que fortalece ainda mais o nome do clube no mercado. Os programas esportivos de Minas e de todo o país passaram a reservar espaço especial para discutir esse rumor, convidando comentaristas, ex-jogadores e até dirigentes aposentados para opinar sobre a possível transferência, o que só reforça o quanto a história ganhou relevância além dos limites geográficos de Belo Horizonte e São Paulo, aproximando torcedores de diferentes regiões em um debate que, por enquanto, segue no campo das projeções, mas já movimenta paixões como se fosse realidade. Do ponto de vista do jogador, há quem diga que a possibilidade de ser peça-chave em uma equipe em reconstrução seduz bastante, principalmente para alguém que tem condições de crescer tecnicamente e, quem sabe, chegar à seleção em algum momento, e fazer isso sendo protagonista em um clube do tamanho do Cruzeiro seria, sem dúvida, um passo grandioso em qualquer carreira, construindo uma narrativa de superação e afirmação que costuma encantar até olheiros internacionais. A conexão entre torcida e reforço, entretanto, só se concretiza de fato quando a bola rola, mas o processo começa muito antes, exatamente nesses momentos em que o nome de um jogador passa a ser repetido em coro, em mensagens, em artes e em sonhos, e com Matheus Bidu isso já está acontecendo dentro do universo cruzeirense, que se mobiliza emocionalmente na expectativa de que, em breve, as imagens dele vestindo outra camisa sejam substituídas por fotos e vídeos com o manto azul estrelado. Enquanto diretores fazem contas, empresários negociam e jornalistas correm atrás de confirmação, o torcedor do Cruzeiro faz aquilo que sabe melhor. Sonha, projeta, canta e se emociona, imaginando o dia em que verá Bidu entrando em campo pela primeira vez, cumprimentando a torcida, apontando para o escudo e talvez até dizendo algumas palavras sobre o peso daquela camisa, palavras que, se forem carregadas de verdade, têm tudo para conquistar de vez uma massa que valoriza profundamente a identificação. Há uma aura de nova era pairando sobre a Toca da Raposa, e rumores como esse se tornam parte da construção dessa atmosfera, reacendendo a chama da confiança e lembrando a todos que o Cruzeiro nasceu para ser grande, para disputar grandes jogadores e grandes títulos, e se hoje o nome da vez é o de Matheus Bidu, isso simboliza um clube que olha para frente, que planeja, que se reorganiza e que entende que o caminho de volta ao topo passa, necessariamente, por escolhas certeiras no mercado. Enquanto o relógio segue andando e a janela de transferências permanece aberta, cada dia sem um desfecho oficial parece uma eternidade para a torcida, que alterna momentos de otimismo quase absoluto com instantes de medo de perder o jogador na última hora. Sentimento típico de quem já viu novelas de mercado terminarem em reviravoltas inesperadas, mas que, desta vez, se agarra à sensação de que o Cruzeiro está mais preparado para defender seus interesses e concluir negociações importantes. E, assim, o rumor de que o craque do Corinthians Matheus Bidu fecha com o Cruzeiro segue crescendo, alimentado por bastidores movimentados, análises táticas, expectativas emocionais e uma imensa vontade da torcida de ver o lateral desembarcando na capital mineira, pronto para iniciar uma nova jornada com a camisa azul estrelada, numa história que, por enquanto, é escrita no campo da especulação, mas que já faz o cruzeirense sonhar acordado com um futuro de laterais fortes, time competitivo e Toca da Raposa novamente iluminada por grandes conquistas.